A noite caía Do you lentamente feel sobre a that? mansão do Silva, a Yes. grande residência de pedra e We mármore, must go onde on. vivia The Cecília, house uma feels jovem de so pele clara, alive. cabelos Stay castanhos close e to olhos me. verdes, conhecida por sua Do you beleza e feel postura that? elegante. Filha única de um Yes. influente e rico barão, Cecília tinha We uma vida must go tranquila, on. mas The solitária. house A feels guerra so havia deixado marcas alive. profundas em sua Stay cidade, close to e sua me. família estava agora mais preocupada com sua posição na alta sociedade do que com as tragédias que se desenrolavam nas ruas. Cecília passava os dias em sua confortável rotina, mas sempre sentia um vazio em seu coração. O glamour das festas e bailes não era capaz de preencher a saudade de algo que ela ainda não sabia definir. Naquela noite, Cecília estava prestes a descobrir o que faltava em sua vida. Enquanto sua mãe, Dona Beatriz, preparava os últimos detalhes para o próximo evento na mansão, Cecília passeava pelos jardins solitários. Seus passos eram silenciosos sobre a grama e ela respirava fundo o ar fresco da noite. Seus pensamentos estavam longe de sua realidade, sonhando com algo além das paredes douradas de sua casa. Então, ao longe, seus olhos captaram uma movimentação, algo diferente. Curiosa, ela se aproximou, mas o que viu a deixou sem fôlego. Se você sente saudade de um tempo onde o romance era mais inocente e as promessas eram eternas, você está no lugar certo. Já se inscreve aqui no Dramas de Antigamente para não perder a história de amanhã. Um homem estava ali, encostado na cerca de pedras, aparentemente exausto. Ele era alto, de pele morena e cabelos negros e curtos, com um semblante sério, porém marcado por algo que ela não conseguia identificar. Seus olhos eram de um tom profundo, quase penetrante, que a fez parar em seu caminho. O homem, com a aparência desgastada e roupas simples, parecia deslocado naquele lugar de luxo e abundância. Cecília não sabia como reagir, mas uma sensação estranha a invadiu. Sem querer, ela deu um passo à frente, chamando a atenção do homem, que imediatamente se endireitou e olhou para ela com um olhar de surpresa. Ela não sabia o que fazer, as palavras lhe faltaram por um momento, e a tensão no ar entre eles parecia quase palpável. Quem é você? Perguntou Cecília, sua voz trêmula e baixa. Sou um prisioneiro de guerra, senhorita. Fui capturado durante os últimos combates e agora sou um servo de seus senhores, respondeu o homem, sua voz grave, mas com um toque de respeito. Cecília sentiu um frio na espinha ao ouvir suas palavras. A guerra, que ela sempre ouvira de longe, agora estava diante dela de uma forma inesperada e crua. O homem, com suas cicatrizes e aparência de desgaste, representava tudo o que ela sempre evitara olhar diretamente. Ele era a representação do sofrimento e da luta, algo que sua vida de luxo nunca havia permitido que ela experimentasse. Como você chegou até aqui? Ela perguntou, começando a perceber a verdadeira dor e a situação daquele homem diante dela. Fui trazido aqui como parte do tratamento dos prisioneiros de guerra, ele respondeu, olhando para o chão, como se evitasse o contato visual com ela. Cecília sentiu uma raiva súbita ao pensar em como aqueles homens, como ele, estavam sendo tratados. A humilhação, a dor, a perda, tudo estava diante dela de uma maneira tão real e tangível que ela não conseguiu mais ignorar. Algo dentro dela se revoltou, mas ela sabia que não poderia demonstrar isso. Você está sendo bem tratado aqui? Perguntou ela, ainda com a voz trêmula, mas agora com uma preocupação genuína. Não há muito o que dizer, senhorita, ele respondeu com um suspiro. Vivemos com pouco, sem liberdade. Estamos aqui apenas para servir e esperar pelo próximo destino que nos será imposto. O silêncio caiu entre eles, e Cecília se viu em um turbilhão de pensamentos conflitantes. Ela estava dividida entre sua educação rígida e as normas que lhe foram ensinadas sobre a superioridade de sua classe e a empatia que estava começando a sentir por aquele homem. Ele não era apenas um prisioneiro, ele era um ser humano, e isso a fazia questionar tudo o que ela soubera até então sobre o mundo. Eu não posso deixar você aqui, disse ela, com uma voz mais firme agora. Suas palavras a surpreenderam,
mas ela não podia voltar atrás. Algo em seu interior a empurrava para aquela decisão. Não posso pedir isso, senhorita, o homem respondeu, levantando as mãos como se temesse que ela fosse condená-lo por suas palavras. Mas Cecília não ouviu. Ela sabia que sua vida estava prestes a mudar para sempre, e aquele homem, aquele prisioneiro, estava no centro dessa mudança. Ela sentiu uma força dentro de si que jamais imaginara ter, uma força que vinha de sua própria humanidade, algo que a fazia querer lutar contra as convenções e a sociedade que a aprisionavam. Não vou deixá-lo aqui. Você vai sair, disse ela, a voz decidida. O homem a olhou com surpresa e desconfiança. Mas como? Não é possível. Eu vou fazer o impossível acontecer, respondeu Cecília, seu coração batendo mais rápido, como se uma nova vida estivesse começando para ela naquele exato momento. Cecília se afastou rapidamente do prisioneiro, olhando ao redor para garantir que ninguém a estivesse observando. O medo e a ansiedade a invadiam, mas a decisão já estava tomada. Ela sabia que as consequências seriam grandes, mas não podia mais ignorar o que seu coração lhe dizia. A situação do homem, que ela agora via de forma clara, não podia continuar assim. O prisioneiro observava Cecília com um misto de surpresa e cautela, não conseguindo entender por completo suas palavras. Ele sabia o risco que isso representava, mas o brilho nos olhos de Cecília lhe dava uma esperança inesperada, algo que ele não sentia há muito tempo. Ele jamais imaginaria que alguém de sua posição fosse se importar com um homem como ele, um simples prisioneiro de guerra. Ela deu alguns passos até ele, seus olhos não mais temerosos, mas determinados. O vento suave da noite agitava seu vestido, enquanto seu coração batia forte, não só pela pressa de tomar uma decisão, mas pela certeza de que estava quebrando uma regra fundamental de sua sociedade. Ela sabia que isso poderia ser o fim de tudo o que ela conhecia, mas também sabia que não poderia voltar atrás. A vida que ela levava, com suas festas e bailes, já não parecia tão importante. O que importava agora era o que ela faria a partir dali. Eu não posso deixá-lo aqui, disse ela, mais firme do que antes. Você vai sair. Eu vou encontrar uma maneira de libertá-lo. O prisioneiro a observou atentamente, suas palavras ainda reverberando em sua mente. Como ela poderia ajudá-lo? Ele não tinha nem ideia de como isso seria possível. A única coisa que sabia era que ela parecia sincera em seu desejo de ajudá-lo, algo que ele nunca tinha experimentado antes. Você não sabe o que está pedindo, senhorita, disse ele, a voz suave, mas cheia de incerteza. Libertar um prisioneiro de guerra é um crime. Você vai colocar sua vida em risco. Cecília, no entanto, não se intimidou. Ela já havia enfrentado desafios antes, mas nada como o que estava diante dela agora. Ela não sabia como faria isso, mas sentia que precisava tentar. Seu instinto estava mais forte do que qualquer coisa que a sociedade pudesse lhe impor. Eu sei o que estou fazendo, ela respondeu com confiança, um brilho determinado nos olhos. Eu não vou deixar você aqui, é uma promessa. O prisioneiro ficou em silêncio por alguns momentos, processando suas palavras. Era difícil acreditar que alguém como Cecília, tão delicada e respeitada pela sociedade, estivesse disposta a correr tanto risco por ele. Mas algo nela parecia genuíno, não era uma simples caridade. Havia um sentimento, um vínculo que crescia entre eles, algo que ele não conseguia explicar. Por que está fazendo isso? Ele perguntou, seus olhos buscando as respostas nela. Cecília hesitou por um momento, mas seu olhar nunca se afastou do prisioneiro. O que ela sentia por ele era mais do que compaixão. Era algo que ela jamais imaginara ser capaz de sentir. Era um amor puro, que ultrapassava as barreiras da classe social, da guerra e das convenções sociais. Porque acredito que todos merecem uma chance, ela respondeu, sua voz quase um sussurro, e você, mais do que qualquer um, merece a sua liberdade. O homem a olhou, surpreso e tocado por suas palavras. Ele não sabia o que dizer, mas sentia um calor em seu peito, algo que há muito tempo não experimentava. Em sua vida como prisioneiro, ele não tinha mais esperanças de um futuro melhor. Mas Cecília lhe oferecia algo mais,
a chance de ser livre, de viver fora das correntes que o prendiam. Eu não sei se é possível, ele disse, a voz um pouco mais suave. Mas, se você acredita nisso, então eu vou tentar. Cecília sorriu, mas logo seu sorriso se transformou em uma expressão preocupada. O que ela faria agora? Como libertaria o prisioneiro sem que todos soubessem? Ela sabia que a única maneira de ajudá-lo seria agindo nas sombras, fora da vista de todos. Mas isso significava se envolver em algo muito maior do que ela imaginara. Aos poucos, Cecília começou a formular um plano. Ela sabia que seria difícil, mas o que mais poderia fazer? Seu coração estava agora completamente envolvido, e a ideia de deixá-lo para trás não era uma opção. Ela olhou novamente para o homem à sua frente. Seus olhos agora estavam mais calmos, mas ainda carregavam uma tristeza profunda. Cecília desejava, com toda a sua força, aliviar aquele sofrimento, mas sabia que a luta estava apenas começando. Ela precisava ser inteligente, cuidadosa, ou tudo estaria perdido. Vou precisar da sua confiança, ela disse finalmente. Precisamos ser cuidadosos. Se alguém descobrir o que estamos fazendo, tudo estará perdido. Ele assentiu com a cabeça, compreendendo a gravidade da situação. Eu confio em você, disse ele, a voz cheia de gratidão, mas também de uma tristeza silenciosa que ele não podia esconder. A noite estava fria e silenciosa, mas para Cecília, a luta pelo amor e pela liberdade começava naquele momento. Ela estava disposta a arriscar tudo para libertá-lo, sem saber ainda onde essa decisão a levaria, mas com a certeza de que, ao lado dele, ela encontraria um caminho mais verdadeiro do que qualquer outro. Cecília não demorou a traçar um plano. Ela sabia que a primeira coisa que precisava fazer era garantir que ninguém soubesse da presença do prisioneiro nos jardins. O risco de ser descoberta era imenso, e se alguém, especialmente sua mãe, Dona Beatriz, descobrisse o que estava acontecendo, tudo estaria perdido. Mas ela não podia mais ignorar o que sentia. Ela sabia que a decisão estava tomada e que seria a melhor, não só para o prisioneiro, mas também para ela mesma. Durante os dias que se seguiram, Cecília se manteve atenta a tudo ao seu redor. Ela sempre evitava os olhares inquisitivos de sua mãe e os de seus outros empregados. Cada passo que dava era cuidadosamente pensado, cada palavra que dizia, meditada. A pressão aumentava, mas algo em seu interior a impulsionava a continuar. Ela não poderia voltar atrás. O prisioneiro, que agora ela chamava mentalmente de Renato, passou os dias escondido, sem fazer movimentos que chamassem a atenção. Cecília trouxe-lhe alguns alimentos e vestimentas para que ele pudesse se sentir um pouco mais confortável, embora soubesse que isso nunca seria suficiente para apagar as marcas deixadas pela guerra. Renato, por sua vez, estava dividido entre a gratidão que sentia por ela e a consciência do risco que ambos corriam. Ele sabia que Cecília estava colocando tudo o que amava em jogo para ajudá-lo, e isso o tocava profundamente. Mas ele também sabia que, se fossem descobertos, as consequências seriam terríveis para ela. Ele, por outro lado, já não tinha nada a perder. Seu corpo estava marcado pela guerra, e sua alma, por um profundo cansaço. A liberdade parecia um sonho distante, mas a presença de Cecília, tão decidida e cheia de vida, trazia-lhe uma luz inesperada. Naquela tarde, enquanto Cecília estava sozinha em seus aposentos, refletindo sobre o futuro e as escolhas que precisaria fazer, ouviu um ruído vindo do corredor. Ela se levantou rapidamente e foi até a janela. Lá fora, viu um homem de uniforme militar se aproximando da mansão, acompanhado por outros soldados. Seu coração disparou, o medo a invadiu. Ela sabia que os soldados estavam sempre à procura de prisioneiros fugitivos, e a presença deles ali significava que Renato estava em perigo. O pânico tomou conta de Cecília. Ela sabia que não poderia deixar que eles encontrassem Renato. Pensou rapidamente em um plano. Seria arriscado, mas não tinha escolha. Ela se apressou a correr até o jardim, onde Renato estava escondido. Seus olhos estavam desesperados quando ele a viu. "Soldados estão aqui", ela disse, com a voz tensa, quase quebrando. "Você precisa se esconder, agora." Renato olhou para ela.
confuso e preocupado. Eu não posso ir mais longe, Cecília. Eles me encontrarão. Você não pode arriscar mais por mim. Mas Cecília não ouviu. Ela segurou sua mão e o puxou com força. Vamos agora. Eu não vou deixar que te levem de novo. Ela o conduziu rapidamente por um caminho oculto nos jardins, o qual ela usava quando queria se esconder da vigilância dos empregados. A noite começava a cair, e a escuridão foi sua aliada. Ela sabia que não poderia ir muito longe, mas tinha esperança de que os soldados não conseguissem encontrá-los. Enquanto caminhavam em silêncio, Cecília sentiu o peso do que estava fazendo. A vida que conhecia estava prestes a ser destruída, mas uma parte de si sabia que aquele era o único caminho que ela poderia seguir. O olhar de Renato, cheio de incerteza e gratidão, lhe dava forças para continuar. Ela não estava sozinha. Eles estavam juntos, e isso significava que havia uma chance. Os passos rápidos no terreno de terra batida ecoavam na quietude da noite. Cecília respirava profundamente, tentando manter a calma, mas seu coração não parava de acelerar. A pressão era imensa, e ela sabia que o risco estava ficando cada vez maior. Mas ela estava decidida. Não importava o que acontecesse, ela ajudaria Renato a ser livre. Ela sabia que o que sentia por ele ia além da compaixão. Era algo mais forte, algo que ela não podia ignorar. Finalmente, depois de o conduzirem por um pequeno caminho escondido nas sombras, chegaram a uma pequena casa de campo onde Cecília costumava se refugiar quando precisava de um momento para si mesma. Era simples, mas acolhedora. Ela sabia que o prisioneiro ficaria ali por enquanto, até que ela pudesse planejar os próximos passos. Renato olhou em volta com desconfiança. Ele sabia que Cecília estava arriscando muito, mas, ao mesmo tempo, sentia-se seguro em sua presença. Não havia mais como voltar atrás. Ele se sentia confuso e grato, mas também inseguro sobre o que aconteceria a seguir. O mundo deles era muito diferente, e isso o deixava com um nó no peito. Você vai ficar aqui até eu descobrir como te tirar daqui, disse Cecília, tentando acalmar Renato, embora ela própria estivesse cheia de incertezas. Fique tranquilo, ninguém vai te encontrar aqui. Renato apenas assentiu, sem palavras. O sentimento de estar em débito com ela, de precisar de sua ajuda, o esmagava, mas ele sabia que não tinha outra opção. Cecília já estava comprometida com ele, e ele só poderia esperar que ela encontrasse uma maneira de salvá-lo. Cecília, por sua vez, sabia que o que havia começado como uma simples ajuda se transformava em algo muito maior. Ela não estava mais apenas ajudando um homem. Estava desafiando o próprio sistema que a aprisionava, a sociedade que a definia. Ela sabia que a luta não seria fácil, mas não podia mais negar o que seu coração lhe dizia. Ela estava disposta a lutar por Renato, custasse o que custasse. O tempo passou e Cecília continuava determinada a libertar Renato. Ela visitava a pequena casa de campo sempre que podia, levando-lhe comida e água. Mas as visitas eram discretas e rápidas, para evitar que alguém descobrisse sua presença ali. A cada dia que passava, mais ela percebia a gravidade de sua decisão. Seu coração, que antes parecia dividido entre o dever e o desejo, agora só tinha um foco: garantir que Renato fosse livre, sem se importar com as consequências. Renato, por sua vez, estava cada vez mais tocado pela dedicação de Cecília. Ele sabia que ela estava arriscando sua vida por ele, e isso o fez questionar sua própria existência. Ele não era mais o homem que ela conhecera no início, um simples prisioneiro de guerra. A cada encontro, ele se sentia mais forte, mais grato, mas também mais confuso. O que ela via nele? Como poderia corresponder a um gesto tão grandioso? Naquela manhã, Cecília estava mais ansiosa do que o habitual. Ela sabia que o tempo estava se esgotando. A guerra não mostrava sinais de acabar, e o cerco estava se fechando mais uma vez. Se os soldados descobrissem Renato, ele não teria mais chance alguma. Ela sentiu uma pontada de medo ao pensar nisso, mas a determinação que sentia por dentro era mais forte do que qualquer outra coisa. Ao chegar à casa de campo, ela foi recebida por Renato com um sorriso fraco, mas cheio de significado.
Ele parecia mais calmo agora, embora ainda estivesse marcado pelos eventos que havia vivido. Ele não parecia mais o homem quebrado de antes, mas sim alguém que começava a acreditar que havia uma chance de liberdade, uma chance que ele jamais imaginou ter. Eu sei que estamos correndo riscos, mas não posso parar agora, disse Cecília, tomando a mão dele com firmeza. Eu farei tudo o que for preciso para tirá-lo daqui, você vai ver. Renato apertou sua mão, sua expressão sombria, mas de uma profunda gratidão. E o que você fará quando tudo isso acabar, senhorita? Quando sua família descobrir o que está acontecendo? Cecília olhou para ele, o coração apertado. Ela sabia que quando sua mãe e seu pai descobrissem o que ela estava fazendo, as consequências seriam severas. Mas ela não estava disposta a deixar o amor de sua vida ser destruído por um sistema opressor que não entendia a essência do que realmente importava. Eu não sei o que acontecerá depois, disse ela, com os olhos brilhando de determinação, mas sei que agora é o momento de agir. Se tiver que enfrentar minha família, eu enfrentarei. Se tiver que perder tudo, perderei. Mas não vou deixar você aqui. Eu prometo. Renato olhou para ela, surpreso pela força que ela demonstrava. Ele não sabia como ela poderia enfrentar uma batalha tão grande, mas via a mesma coragem que ele próprio tivera quando fora levado à guerra. Aquela coragem, agora, estava em seus olhos, refletindo a esperança de uma vida diferente. Ele sabia que Cecília estava lutando por ele, mas também sabia que ela estava lutando por algo muito maior, algo que ela ainda não havia compreendido totalmente. O amor deles, que nascera nas sombras, agora começava a crescer sob o peso da luz. Cecília e Renato estavam em uma jornada juntos, uma jornada que não tinha volta, mas que, se fosse bem-sucedida, mudaria para sempre a vida de ambos. Eles eram parte de algo maior, algo que desafiava o próprio destino. Cecília sabia que, para libertá-lo, ela precisaria de mais do que coragem. Ela precisaria de aliados, daqueles que ainda viam no prisioneiro um ser humano, e não apenas um símbolo de uma guerra sem fim. Ela se lembrou de algumas pessoas de sua infância, pessoas que haviam sido gentis com ela, longe dos círculos de poder de sua família. Se houvesse alguma chance de salvar Renato, ela precisaria desses aliados. Ela começou a traçar um novo plano. Deveria agir com mais discrição, mais paciência. A força de sua determinação estava sendo testada a cada passo, mas ela não podia mais pensar em desistir. Se havia uma chance, ela a tomaria. Durante dias, Cecília fez com que seus encontros com Renato fossem ainda mais secretos. Ela evitava qualquer tipo de contato com seus pais e empregados, que já estavam começando a perceber seu comportamento estranho. O tempo estava se esgotando, e ela sentia que a pressão aumentava a cada instante. Renato, por sua vez, estava cada vez mais preparado para o que estava por vir. Ele sabia que a luta de Cecília por ele não seria fácil, mas ele também sabia que ela era a única razão pela qual ele ainda acreditava em um futuro. O amor que ela lhe oferecia era uma chama que não poderia ser apagada, e isso o impulsionava a resistir. Ele estava disposto a arriscar sua vida por ela, mas não queria que ela perdesse tudo por ele. Eu não sou mais o homem que você conheceu, Cecília, disse ele certa noite, com a voz grave e cansada. Eu sou um prisioneiro. Não posso lhe oferecer nada além de dor e sofrimento. Cecília o olhou com olhos cheios de compaixão. Não importa o que você foi, Renato. O que importa é o que você é agora. E você é um homem livre, que tem uma chance de recomeçar. Eu não vou deixá-lo para trás. E assim, em meio ao silêncio da noite, os dois se encontraram unidos por um laço invisível, mais forte do que qualquer corrente. Eles estavam prontos para enfrentar tudo, prontos para lutar pelo amor que sentiam, prontos para escrever um novo destino. A manhã seguinte trouxe consigo uma sensação de urgência. Cecília sabia que não poderia continuar com as visitas secretas por muito tempo. Cada vez mais, o risco de ser descoberta aumentava, e ela sabia que o tempo estava contra ela. Sua mãe, Dona Beatriz, começava a desconfiar do comportamento da filha, e a pressão sobre Cecília aumentava a cada dia. Renato, por sua vez, já havia se acostumado com os pequenos momentos de paz que Cecília lhe proporcionava.
Ele sentia o peso da guerra em seu corpo, nas cicatrizes que nunca poderiam ser apagadas, mas também sentia algo que não havia sentido há muito tempo, a esperança. A esperança de que sua vida, apesar de tudo, poderia ser diferente. A esperança de que Cecília estava disposta a lutar por ele, a arriscar tudo. Mas ele sabia que as consequências seriam grandes. Ele não queria vê-la perder sua vida, sua família, por causa dele. Enquanto Cecília estava em seus aposentos, tentando encontrar uma maneira de aliviar a pressão de sua situação, uma batida forte na porta a interrompeu. Ela se levantou rapidamente e foi até a porta, com o coração acelerado, imaginando quem poderia ser. Quando abriu, se deparou com sua mãe, Dona Beatriz, que a olhava com um olhar severo. Cecília tentou disfarçar sua apreensão, mas sabia que sua mãe a conhecia bem o suficiente para perceber qualquer mudança em seu comportamento. Dona Beatriz entrou no quarto sem esperar, seus olhos examinando o ambiente com cuidado. "Eu preciso falar com você, Cecília", disse Dona Beatriz, com uma expressão séria. Cecília sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ela sabia que sua mãe começava a desconfiar. Cada palavra, cada movimento era uma ameaça. Mas ela sabia que precisava ser firme. "Claro, mãe", disse Cecília, tentando manter a calma. Dona Beatriz olhou-a com um olhar intenso, tentando ler sua filha. "Eu percebi que você tem estado muito estranha ultimamente. Não tem saído tanto, tem se afastado de tudo. Algo está acontecendo e você precisa me contar." Cecília sentiu seu estômago apertar. Ela sabia que não poderia mais esconder a verdade, não daquela maneira, mas também sabia que se falasse, as consequências seriam devastadoras. Seu futuro, tudo o que ela conhecia, estava em risco. Eu só preciso de um pouco de espaço, mãe", tentou explicar Cecília, sem saber ao certo como lidar com a situação. Dona Beatriz franziu a testa, claramente insatisfeita com a resposta. "Isso não me convence, Cecília. Você não tem sido a mesma. O que está acontecendo?" Cecília sabia que sua mãe não desistiria facilmente. Dona Beatriz era uma mulher determinada, e quando algo a preocupava, ela não parava até ter uma resposta. E Cecília, por mais que tentasse se esconder atrás de palavras, sabia que não poderia mais esconder seu coração. Ela respirou fundo e tomou uma decisão. Se tivesse que enfrentar sua mãe, que fosse agora. Não podia mais carregar o peso de sua mentira. "Mãe, eu tenho feito algo que você não vai gostar", começou Cecília, com a voz tremendo um pouco. Eu estou ajudando um prisioneiro de guerra." Dona Beatriz olhou para ela, surpresa e perplexa. Por um momento, parecia que o mundo havia parado, e Cecília se sentiu vulnerável, exposta. "Um prisioneiro de guerra?", disse Dona Beatriz, sua voz baixa, mas carregada de incredulidade. "Você está louca, Cecília. Como pode fazer algo assim? Você está colocando sua vida em risco, e a nossa também." Cecília se sentiu como se fosse perder tudo, mas ela não recuou. "Eu não posso deixá-lo, mãe. Ele precisa de ajuda, e eu não posso simplesmente ignorar o que está acontecendo com ele." Dona Beatriz balançou a cabeça, como se não acreditasse no que ouvia. "Você está colocando a nossa família em perigo. O que você acha que vai acontecer se descobrirem o que você está fazendo? Eles vão destruir tudo o que construímos, tudo o que nós somos." Cecília sentiu a dor das palavras de sua mãe, mas sabia que não podia voltar atrás. Ela olhou nos olhos de Dona Beatriz, tentando transmitir a ela a sinceridade de suas ações. "Eu sei o que está em jogo, mãe, mas eu não posso viver com a culpa de não ter feito nada", disse Cecília, a voz firme, embora o medo ainda estivesse presente. "Eu amo, mãe, e ele não é o que você pensa." Dona Beatriz ficou em silêncio por um momento, processando as palavras de sua filha. A dor era visível em seu rosto, mas também havia uma tristeza profunda. Ela sabia que a filha estava perdida para ela, perdida para o que esperava, para o futuro de Cecília. "Eu não posso apoiar isso, Cecília", disse Dona Beatriz, a voz agora cheia de dor. "Mas entenda, se você continuar com isso, não posso garantir o que acontecerá a você."
Cecília olhou para a mãe, com o coração apertado. Ela sabia que havia cruzado um ponto sem volta, e agora, a luta por seu amor estava apenas começando. Ela estava pronta para enfrentar tudo, mas a dor da desaprovação de sua mãe ainda a atingia profundamente. Cecília sentia a dor da conversa com sua mãe reverberando dentro de si. Ela sabia que sua decisão não seria fácil de engolir, nem para ela, nem para Dona Beatriz. A luta pelo amor de Renato estava apenas começando, e naquele momento ela compreendia que a batalha não se limitava a forças externas, mas também ao que ela teria que enfrentar dentro de sua própria casa. Seus próprios sentimentos, sua lealdade e sua coragem estavam sendo testados a cada instante. Nos dias seguintes, Cecília fez o possível para manter sua vida de fachada. Ela se comportava como se tudo estivesse normal, como se não estivesse lidando com o peso de uma grande decisão, como se não estivesse escondendo um homem de guerra em uma casa de campo afastada. Mas por dentro, sentia-se dividida. A pressão aumentava a cada momento, especialmente quando sua mãe parecia observar mais atentamente suas ações e reações. Era apenas uma questão de tempo até que ela descobrisse algo mais. Cecília não podia mais viver sob o peso da mentira. Renato, por sua vez, tentava não sobrecarregar Cecília com suas dúvidas e medos. Ele sabia que ela estava colocando tudo o que tinha em risco por ele, e isso o fazia sentir-se ainda mais grato, mas também mais culpado. Ele sentia a responsabilidade em seus ombros. Sabia que, se tudo desse errado, ela seria quem pagaria o preço. Ele não queria que ela perdesse sua família, seus amigos, sua posição social, tudo por sua causa. Mas, ao mesmo tempo, não sabia mais como sair daquela situação. A guerra havia levado tudo dele, e a única coisa que restava era a chance de recomeçar com Cecília. E essa oportunidade era o que o mantinha vivo. As semanas passaram, e a tensão em torno de Cecília aumentava. Sua mãe começou a ser mais insistente com perguntas, suas falas mais indagadoras. Dona Beatriz não se contentava mais com respostas vagas e evasivas. Ela queria saber o que estava acontecendo, queria entender por que sua filha estava tão distante, tão fechada. Cecília sabia que logo não poderia mais enganá-la. Foi então que, em uma manhã, sua mãe apareceu novamente em seu quarto. Cecília sentiu o peso da presença de Dona Beatriz antes mesmo de vê-la entrar. Ela sabia que seria uma conversa difícil. Quando a porta se abriu, Dona Beatriz entrou com um semblante grave, mais sério do que nunca. "Você está me escondendo algo, Cecília", disse Dona Beatriz, sem rodeios. "Eu sei que você está fazendo algo errado, e eu não posso deixar que isso continue." Cecília respirou fundo, tentando reunir toda a coragem que tinha dentro de si. Ela sabia que não poderia mais esconder a verdade. Era hora de enfrentar sua mãe e as consequências de suas escolhas. "Mãe, eu estou ajudando um prisioneiro de guerra", disse Cecília, a voz firme, mas seu corpo ainda trêmulo de ansiedade. "Ele está escondido. Eu não posso deixá-lo para trás." Dona Beatriz olhou para ela, o choque tomando conta de seu rosto. "Você está louca, Cecília. Como pode fazer isso? Isso é contra tudo o que acreditamos. Você sabe o que aconteceria se as pessoas descobrissem?" Cecília permaneceu em silêncio, sabendo que as palavras de sua mãe eram carregadas de uma verdade amarga, mas algo dentro dela a impelia a continuar. Ela não podia voltar atrás. "Eu sei o que está em jogo", respondeu Cecília, com a cabeça erguida, mas a dor visível em seus olhos. "Mas ele precisa de ajuda, mãe. Ele não é um monstro, é um homem, e ele merece uma chance." Dona Beatriz deu um passo atrás, seu olhar cheio de incredulidade. Ela nunca imaginara que sua filha fosse fazer algo tão radical, tão distante dos valores que ela sempre tentara incutir. Ela se sentia traída, mas também havia uma sensação de impotência, como se Cecília tivesse escapado de seu controle de uma maneira irreversível. "Você está arriscando tudo, Cecília. Tudo. Sua vida, sua família, o nome de nossa casa. O que mais você pretende perder por um homem que não tem futuro, que não pode lhe oferecer nada?" Cecília sentiu as palavras de sua mãe como um golpe, mas não se deixou abalar.
O que Dona Beatriz não entendia era que ela já havia encontrado algo mais valioso do que tudo o que sua mãe lhe oferecia. Ela encontrou uma verdade mais profunda dentro de si, uma verdade que ela não poderia mais ignorar. O amor que ela sentia por Renato era real, e ela estava disposta a arriscar tudo por ele. "Eu entendo o que você está dizendo, mãe", disse Cecília, com a voz mais calma. "Mas eu não posso mais seguir o que você espera de mim. Eu tenho o direito de fazer minhas próprias escolhas, de lutar pelo que acredito." Dona Beatriz, completamente sem palavras, apenas a observou por um momento, seu rosto contorcido pela dor e pela frustração. Ela não sabia o que fazer, mas sabia que a filha havia se afastado de tudo o que ela considerava certo. Com um suspiro profundo, ela se virou e saiu do quarto, deixando Cecília sozinha com seus próprios pensamentos e com a sensação de que, agora, tudo estava por um fio. Cecília olhou para a janela, sentindo o peso do momento. Ela sabia que o que estava fazendo poderia destruir sua relação com a mãe, com seu pai, com todos os seus amigos e conhecidos. Mas no fundo de seu coração, ela sabia que era a escolha certa. Não podia mais viver no medo, nas sombras. Ela precisava lutar pelo amor que sentia, pelo futuro que acreditava ser possível, mesmo que isso significasse romper com tudo o que ela conhecia. Nos dias seguintes, Cecília não conseguiu se livrar da sensação de culpa que a dominava. Ela sabia que sua mãe, Dona Beatriz, nunca mais a olharia da mesma forma. A dor da desaprovação era imensa, mas ao mesmo tempo ela sentia uma necessidade incontrolável de fazer o que achava certo. O peso da escolha estava ali, acompanhando-a a cada passo, mas o amor por Renato a mantinha firme. Ela não tinha tempo a perder. A guerra estava em seus últimos estágios, e o risco de ser descoberta aumentava a cada momento. A cada ida até a casa de campo onde Renato estava escondido, Cecília sabia que, em algum momento, alguém poderia começar a questionar sua lealdade, sua disposição para arriscar tudo. No entanto, sua determinação nunca foi tão forte. Renato estava ciente de que a situação de Cecília se tornava cada vez mais difícil. Ele não queria que ela colocasse tudo em risco por ele, mas também sabia que ela estava disposta a ir até o fim para vê-lo livre. A guerra o havia marcado profundamente, e ele sabia que, mesmo que fosse libertado, nada seria o mesmo. A vida de prisioneiro deixara cicatrizes que talvez nunca pudessem ser apagadas. Cecília não se deixava abater. Ela sabia que a única maneira de garantir a liberdade de Renato seria agir rapidamente. Ela já estava pensando em novos planos, tentando encontrar uma maneira de ajudá-lo a escapar sem colocar sua vida em mais risco. Mas quanto mais ela pensava no que estava fazendo, mais ela se dava conta de que estava lutando contra um sistema inteiro, um sistema que jamais aceitaria o que ela estava fazendo. Para a sociedade, Renato não passava de um inimigo, um homem a ser tratado como um pária, sem valor algum. Mas Cecília sabia que ele era mais que isso. Ele era um homem com uma história, com um passado, com uma vida. Em uma manhã fria, Cecília acordou mais cedo que o habitual. Ela havia feito planos para encontrar seus aliados, pessoas de confiança que pudessem ajudá-la a libertar Renato. A guerra estava em seu auge, e ela sabia que esse era o momento de agir. A chance de libertá-lo estava mais próxima do que nunca. Cecília preparou-se rapidamente, pegou os itens necessários para a viagem e partiu em direção à casa de campo onde Renato se escondia. O caminho parecia mais longo do que nunca, as árvores ao longo da estrada pareciam mais escuras e o vento cortava sua pele com força. Ela sentia o peso da responsabilidade, mas sabia que não havia outro caminho a seguir. Ela estava determinada a fazer tudo o que fosse necessário para garantir a liberdade de Renato. Quando chegou, Renato estava esperando-a na porta, com um semblante preocupado. Ele sabia o que ela estava fazendo e sabia que as chances de sucesso eram mínimas. Mas ele não podia deixá-la ir sozinha. Ele sabia que sua vida dependia da coragem de Cecília, da dedicação dela. A guerra havia tirado tanto dele, mas ele ainda tinha algo para lutar. Ele ainda tinha Cecília. "Você está pronta para o que vem pela frente?" perguntou Renato, tentando esconder o medo que sentia. Cecília o olhou com os olhos cheios de determinação.
Eu não vou voltar atrás. Vou fazer o que for preciso para que você tenha sua liberdade. Renato sentiu uma onda de emoção percorrer seu corpo. Ele sabia que Cecília estava arriscando tudo por ele, mas também sabia que ele não poderia deixar que ela carregasse todo esse peso sozinha. Ele não poderia permitir que ela perdesse tudo por sua causa. A cada passo que davam em direção à fuga, o medo se intensificava. Cecília sabia que o momento era decisivo. Ela sentia o coração bater forte em seu peito, mas não havia espaço para arrependimentos. Ela sabia que a única coisa que poderia fazer agora era lutar pelo que acreditava, mesmo que isso significasse perder tudo o que ela havia conhecido até então. Os dias seguintes foram um turbilhão de movimento e ação. Cecília procurou aliados e fez o possível para garantir que a fuga de Renato acontecesse sem que eles fossem descobertos. Ela usou toda a sua astúcia para enganar os oficiais e os empregados da casa, mantendo sua missão em segredo o máximo possível. No entanto, a cada dia que passava, a tensão aumentava. Cecília sabia que, a qualquer momento, ela poderia ser pega, mas ela não podia parar agora. Ela não podia voltar atrás. A esperança de um futuro ao lado de Renato a mantinha em movimento e a visão de sua liberdade parecia mais próxima a cada passo. Renato, embora preocupado com a segurança de Cecília, também sentia uma sensação de alívio. Ele sabia que, graças a ela, ele teria uma chance de recomeçar, de viver uma vida diferente. Ele sabia que nunca seria o mesmo depois da guerra, mas ao lado de Cecília, ele acreditava que poderia construir um novo começo. Naquela noite, quando Cecília voltou à casa de campo, ela encontrou Renato sentado à janela, olhando para o horizonte. O brilho da lua iluminava seu rosto, e ele parecia mais calmo do que em dias anteriores. Ele sabia que a jornada estava longe de terminar, mas naquele momento, ele sentiu uma paz interior que há muito não experimentava. Cecília sentou-se ao lado dele, e por um breve momento, os dois ficaram em silêncio, apenas observando a noite. Eles sabiam que ainda tinham muito a enfrentar, mas naquele momento estavam juntos. E por mais difícil que fosse, isso era o suficiente para que a esperança ainda brilhasse em seus corações. Cecília sabia que os dias estavam ficando mais difíceis. A guerra estava prestes a terminar, mas as repercussões de suas escolhas ainda estavam longe de acabar. O relacionamento com Renato, embora secreto, continuava a crescer, e ela já não conseguia mais esconder o amor que sentia por ele. No fundo de seu coração, ela sabia que, se as coisas continuassem dessa maneira, ela teria que tomar decisões que poderiam mudar para sempre o curso de sua vida. Em uma manhã fria, Cecília acordou com uma sensação de urgência. A guerra estava finalmente chegando ao fim, e o governo havia começado a liberar prisioneiros de guerra. Renato estava entre aqueles que seriam libertados, mas havia uma condição. Ele teria que se comprometer a retornar ao campo de batalha, se necessário, para lutar pelas forças governamentais. Esse acordo, embora parecesse justo para muitos, era um risco que ele não estava disposto a correr, principalmente por tudo o que Cecília havia feito por ele. Ele sabia que seu amor por ela era verdadeiro, mas também sabia que não poderia mais viver em guerra, não poderia mais ser uma marionete nas mãos de um sistema que não o via como um ser humano, mas apenas como um soldado. Ele queria liberdade, e a liberdade que ele mais desejava era a de viver ao lado de Cecília, longe da guerra, longe de todas as expectativas que haviam sido impostas a ele. Mas para isso, ele precisaria da ajuda dela. Ele precisaria que ela acreditasse que ele era digno de ser amado, digno de ter uma chance de viver uma vida sem as correntes da guerra. Cecília estava mais determinada do que nunca. Ela sabia que essa era a última chance para os dois. Se Renato fosse forçado a voltar para o campo de batalha, a distância entre eles seria ainda maior, e a esperança de um futuro juntos se esvairia. Ela não podia permitir que isso acontecesse. Não importava o que fosse necessário fazer, ela estava pronta para lutar por seu amor, pelo futuro que sonhava ter ao lado de Renato. Ela se levantou e, com passos rápidos e decisivos, foi até o escritório de seu pai.
Sabia que o que iria fazer poderia colocar tudo em risco, mas já não importava mais. Ela estava disposta a lutar contra tudo e contra todos para garantir a liberdade de Renato. Ao entrar na sala, encontrou seu pai sentado atrás da escrivaninha, trabalhando em alguns papéis. Ele a olhou com uma expressão que demonstrava cansaço, mas também uma grande expectativa, como se soubesse que ela tinha algo importante para dizer. "Pai, preciso falar com você", disse Cecília, tentando manter a calma. Mas seu coração batia rápido no peito. "Sobre o que é, filha?", perguntou o Sr. Rocha, sua voz calma, mas com um leve tom de preocupação. Cecília respirou fundo e, sem mais hesitação, começou a falar. "Eu sei que você deve estar ciente de que Renato será libertado em breve, mas ele não quer voltar para o campo de batalha, não quer se envolver novamente na guerra. Ele quer ser livre e ele precisa da minha ajuda para isso. Eu sei que ele não é mais um prisioneiro de guerra, mas ele não tem nenhuma chance de viver uma vida tranquila se for forçado a servir novamente." O olhar de seu pai endureceu. Ele sabia muito bem o quanto a guerra havia afetado a todos, mas ele também sabia que o que Cecília estava pedindo era muito arriscado. Ele não podia simplesmente libertar Renato de suas obrigações. A política e a ordem eram importantes demais para serem ignoradas. "Cecília, você não entende", disse ele, sua voz mais firme. "A guerra não acaba assim. Há consequências para aqueles que desobedecem à ordem, e você não pode simplesmente mudar as regras. Eu não posso ajudar você com isso." Cecília sentiu o peso das palavras de seu pai. Ela sabia que ele estava certo em muitos aspectos, mas também sabia que não poderia voltar atrás. Ela amava Renato, e ela não podia aceitar que ele fosse forçado a lutar novamente, a perder a chance de ser livre. "Pai, eu não quero mais viver com medo. Eu não posso mais seguir a ordem sem questionar. Renato merece a chance de ser livre. E se você não me ajudar, vou lutar do meu jeito. Eu não posso deixar ele ir de novo para a guerra." O Sr. Rocha olhou para ela, o silêncio preenchendo o espaço entre eles. Ele sabia que a filha estava decidida e que ela não descansaria até conseguir o que queria. Mas ele também sabia das consequências de seus atos. Ele amava Cecília, mas não podia colocar a família em risco por causa de um homem, por um prisioneiro. "Eu não posso fazer isso, Cecília", disse ele finalmente, a dor visível em sua voz. "Você precisa entender isso. Eu sou o responsável pela nossa família, e eu não posso fazer nada que nos prejudique." Cecília olhou para ele, o coração pesado. Ela sabia que ele estava fazendo o que achava certo, mas no fundo ela sabia que ele não estava entendendo a magnitude do que ela estava pedindo. Ela queria mais do que ele estava disposto a oferecer, e sabia que essa luta seria mais difícil do que ela imaginava. "Então eu vou fazer isso sozinha", disse Cecília, a determinação em sua voz. "Eu vou libertá-lo, mesmo que tenha que enfrentar todos os obstáculos sozinha." Com essas palavras, Cecília virou-se e saiu da sala, seu coração cheio de raiva e frustração. Ela sabia que, se quisesse alcançar o que desejava, teria que enfrentar seu pai, a sociedade, o próprio destino. Mas, no fundo, ela sentia uma força imensa dentro de si e sabia que, no final, tudo valeria a pena. Cecília estava decidida a enfrentar todos os obstáculos, mesmo que isso significasse desafiar a própria família. Ela sabia que a batalha estava apenas começando e que o caminho à frente seria longo e cheio de dificuldades. Mas, em seu coração, ela acreditava que o amor que sentia por Renato era mais forte do que qualquer barreira social ou familiar. Ela não poderia deixar o medo e a dúvida governarem sua vida. Era hora de tomar as rédeas de seu destino e lutar por aquilo em que acreditava. Nos dias seguintes, Cecília buscou aliados que pudessem ajudá-la. Ela sabia que a situação estava ficando cada vez mais arriscada e, se ela não agisse rápido, as oportunidades de libertar Renato se tornariam cada vez menores. A guerra estava chegando ao fim e, com ela, os prisioneiros de guerra seriam soltos. Mas isso não significava que Renato estivesse livre de ser convocado novamente para ser forçado a lutar. Ela procurou pessoas influentes na sociedade, aqueles que podiam ajudá-la a mudar a situação, mesmo que fosse arriscado.
As conversas foram tensas e muitos a olharam com desconfiança. Afinal, ela estava lutando contra o próprio sistema, tentando desafiar as regras que haviam sido impostas. Mas, ao mesmo tempo, ela encontrou algumas mãos amigas dispostas a ajudá-la, pessoas que acreditavam em seu amor por Renato e estavam dispostas a lutar ao lado dela. Enquanto isso, Renato se mantinha na casa de campo, aguardando com ansiedade as notícias de Cecília. Ele sabia que ela estava fazendo tudo o que podia para libertá-lo, mas também sabia que os riscos eram altos demais. Ele temia por sua segurança e, acima de tudo, temia por ela. Ele não queria que ela perdesse tudo o que tinha por causa dele, mas ao mesmo tempo não queria viver sem ela. Em uma noite, enquanto Cecília estava no meio de uma reunião secreta com alguns aliados, ela recebeu uma carta. O selo que a selava era familiar, e seu coração acelerou ao reconhecê-lo. Era uma carta do pai, um último aviso, uma tentativa de dissuadi-la de continuar com seu plano. Cecília abriu a carta, suas mãos tremendo. As palavras escritas por seu pai foram duras, mas ao mesmo tempo revelaram o quanto ele estava preocupado com ela. Ele a advertia sobre as consequências de suas ações, alertando-a sobre o que poderia acontecer caso ela continuasse desafiando o que ele considerava correto. Mas, ao ler aquelas palavras, Cecília não se sentiu derrotada. Ao contrário, ela sentiu uma onda de determinação tomar conta de seu ser. Ela sabia que não podia mais viver à sombra das expectativas de seu pai, ou de qualquer outra pessoa. Ela tinha uma missão, uma razão pela qual estava lutando, e não poderia abandonar aquilo por mais difícil que fosse. Ao longo dos dias, ela continuou a buscar alternativas para libertar Renato, e os aliados que ela havia conquistado começaram a agir. Com o apoio deles, ela conseguiu acessar informações secretas sobre a movimentação dos prisioneiros e as condições de liberação. Ela estava chegando cada vez mais perto de sua meta. Mas, em uma manhã sombria, Cecília recebeu uma notícia devastadora. Renato havia sido transferido para uma instalação de detenção ainda mais vigiada, sem possibilidade de comunicação com o mundo exterior. A distância entre eles aumentava, e com isso, a sensação de impotência de Cecília só crescia. Ela sabia que as coisas estavam piorando, mas ainda não estava disposta a desistir. Em um momento de desespero, ela decidiu fazer o impensável. Ela foi até a casa de campo, onde Renato estava sendo mantido, com o único intuito de encontrá-lo e trazê-lo de volta. Não importava o risco, não importava o que acontecesse. Ela estava pronta para tudo. Quando ela chegou ao local, encontrou um cenário desolador. A casa estava vazia, o que significava que Renato havia sido transferido novamente, e ela estava um passo atrás, como se estivesse sempre correndo para alcançar algo que estava sempre se movendo mais rápido do que ela. Ela não sabia o que fazer, mas, em seu coração, algo queimava. Ela sabia que não podia desistir, não podia se permitir ser derrotada. Se havia uma chance de libertá-lo, ela iria encontrá-la. Ela se afastou da casa de campo com a mente turvada de pensamentos, mas com a certeza de que não havia volta agora. Ela não poderia mais parar. O amor que sentia por Renato a movia de uma maneira imensurável, e ela sabia que só havia uma opção: continuar lutando. No caminho de volta, Cecília encontrou um velho amigo da família, um homem de confiança que, após ver o desespero em seu olhar, decidiu ajudá-la. Ele tinha informações sobre um grupo de insurgentes que estavam lutando contra a opressão do governo e que poderiam ajudá-la a libertar Renato. Cecília, em um momento de coragem, aceitou a proposta. Ela sabia que estava arriscando ainda mais, mas também sabia que era a única chance que restava. "Eu vou fazer tudo o que for necessário", disse Cecília, com uma determinação renovada em sua voz. O amigo da família a olhou com um sorriso triste. "Então, vamos fazer isso. A liberdade é a única coisa que resta para vocês." Com isso, Cecília se uniu ao grupo rebelde, disposta a fazer o que fosse preciso para garantir que Renato fosse libertado e que eles pudessem finalmente viver livres, longe das correntes da guerra e das expectativas da sociedade. A jornada de Cecília estava apenas começando.
Com a ajuda de seu aliado, ela finalmente conseguiu se aproximar do grupo rebelde que estava lutando contra o governo. O movimento era perigoso, e ela sabia que não poderia confiar em todos, mas sua única esperança agora era que esse grupo a ajudasse a libertar Renato. Ela não tinha mais tempo a perder. O futuro deles estava em jogo. Enquanto isso, Renato estava em um local ainda mais isolado, vigiado de perto por oficiais do governo. Ele sabia que sua chance de escapar estava se estreitando, e a dor de estar longe de Cecília o consumia. Mas, ao mesmo tempo, ele se sentia impotente. Estava preso, sem poder fazer nada para mudar sua situação. Sentia-se como uma sombra de quem já foi, perdido em um lugar onde sua voz não era ouvida, onde sua vida não significava nada. Mas Renato não era um homem qualquer. Ele não iria se entregar sem lutar. Lembrava-se de tudo o que tinha vivido, de sua família e de seus amigos que haviam morrido na guerra, de como ele havia sobrevivido àqueles tempos cruéis. Mas o que mais lhe doía era a ausência de Cecília. Ele não conseguia pensar em mais nada além dela. Ela o havia salvado, lhe dado a chance de ter algo além da guerra e da violência. Ela era a razão pela qual ele queria lutar pela liberdade, pela vida. Em uma manhã fria, Cecília e seu aliado se aproximaram do esconderijo do grupo rebelde. O local era uma casa abandonada, situada no interior, longe dos olhos do governo. O grupo, embora pequeno, estava decidido a lutar contra a opressão, a libertar os prisioneiros de guerra e a derrubar aqueles que estavam no poder. Cecília sabia que, ao se unir a eles, ela estava tomando uma decisão irrevogável, uma decisão que a afastaria de sua antiga vida, de sua família e de tudo o que conhecia. Mas ela estava disposta a pagar esse preço. Ela se aproximou do líder do grupo rebelde, um homem de expressão dura e olhos penetrantes, que observava suas ações com um olhar cético. "Você tem certeza disso?" ele perguntou, sua voz baixa e grave. "Esse caminho não tem volta, Cecília. O que você está pedindo é uma luta pela vida ou pela morte." Cecília assentiu, sua postura firme, sua voz sem hesitação. "Eu sei o que estou fazendo. Não posso deixar Renato para trás. Ele não merece essa vida. E eu não posso mais viver com medo. Estou disposta a fazer tudo o que for preciso para libertá-lo." O líder a observou por um momento e então, com um suspiro, acenou com a cabeça. "Muito bem. Se você está disposta a arriscar tudo por isso, então você tem a nossa ajuda. Mas saiba que o risco é grande e, se falharmos, as consequências serão severas." Cecília sentiu uma mistura de alívio e ansiedade ao ouvir essas palavras. Ela sabia que, agora, não havia mais volta. A missão estava definida, e ela não poderia permitir que nada a impedisse de alcançar seu objetivo. O futuro de Renato e o dela estavam entrelaçados, e ela não deixaria ninguém separá-los. Nos dias seguintes, Cecília e o grupo rebelde começaram a planejar a operação para libertar Renato. Eles sabiam que, para ter sucesso, precisavam ser rápidos e furtivos. Qualquer erro poderia resultar em tragédia, e o risco de serem pegos aumentava a cada hora. Eles estavam em território inimigo, e as patrulhas do governo estavam cada vez mais presentes. A tensão no ar era palpável, mas Cecília manteve sua mente focada no objetivo. Nada mais importava. Enquanto isso, Renato, no local onde estava detido, começava a perceber que algo estava mudando. Ele sentia que algo estava prestes a acontecer, e o medo de que fosse tarde demais o consumia. A cada dia que passava, ele se perguntava se Cecília ainda estava lutando por ele. Ele sabia que ela não desistiria facilmente, mas a dúvida era cruel. A distância entre eles só aumentava, e ele sentia que o tempo estava se esgotando. Em uma noite silenciosa, enquanto estava em sua cela, Renato foi surpreendido por uma figura encapuzada que apareceu à porta. Ele se levantou, seu coração disparando. A figura se aproximou lentamente, até que a capa foi removida. Era Cecília. Ela estava ali, na calada da noite, arriscando tudo para vê-lo. Renato ficou sem palavras, seu olhar cheio de incredulidade. "Cecília, você realmente veio", ele disse, sua voz rouca, cheia de emoção.
Eu vim para você, Renato. Cecília respondeu, seus olhos brilhando com determinação. Eu não vou deixar você aqui. Você é livre e nós vamos fugir juntos. Ela então fez sinal para os outros membros do grupo rebelde, que estavam prontos para agir. A operação estava em andamento e tudo parecia se desenrolar conforme o planejado. A porta da cela foi aberta e Renato, livre pela primeira vez em muito tempo, olhou para Cecília com gratidão e amor. Ele sabia que sem ela, ele nunca teria tido a chance de escapar, de recomeçar sua vida. Vamos sair daqui, Cecília disse, pegando sua mão e guiando-o pela escuridão da noite. A fuga foi tensa, mas apesar dos perigos, eles conseguiram escapar. A liberdade estava ao alcance, mas ao mesmo tempo, eles sabiam que o futuro ainda estava cheio de desafios. Eles não sabiam o que o destino reservava para eles, mas naquele momento eles estavam juntos, e isso era tudo o que importava. A fuga de Cecília e Renato foi apenas o começo de uma jornada cheia de incertezas. Eles sabiam que a liberdade não significava segurança, e o peso de serem perseguidos constantemente os acompanhava. Eles estavam agora longe da cidade, nas montanhas, em um local onde ninguém os procuraria, mas sabiam que a qualquer momento poderiam ser encontrados. No entanto, havia algo mais forte que o medo, algo que os fazia seguir em frente, o amor inabalável que sentiam um pelo outro. Cecília, apesar de sua determinação, estava exausta. Os dias de fuga e os constantes perigos a haviam desgastado, mas ela sabia que não poderia parar. Cada passo que dava ao lado de Renato a fazia sentir que estava mais próxima de alcançar o futuro que sempre sonhou. Eles estavam finalmente juntos, livres da guerra, da opressão e das correntes invisíveis que haviam tentado separá-los. Mas a realidade era implacável. Eles não podiam viver sem ser vistos, sem um lugar para se estabelecer. A vida de fugitivos era cheia de incertezas, e a cada dia eles precisavam planejar sua próxima movimentação, sempre um passo à frente de quem os caçava. Eles haviam feito novos aliados durante a fuga, mas as forças do governo eram poderosas, e o risco de serem capturados aumentava a cada momento. Cecília sabia que o pai, embora amasse sua filha, nunca aceitava o que ela havia feito. Ele acreditava que ela havia colocado tudo o que a família havia construído em risco, e isso o consumia. Embora estivesse fisicamente distante, ele ainda tinha o poder de persegui-los, de fazer com que sua vida fosse uma constante fuga. Mas Cecília não podia mais voltar atrás. Ela havia tomado sua decisão, e não havia mais como mudar. Renato, por outro lado, sentia-se perdido. A guerra havia lhe tirado tudo, e agora a vida de fugitivo o estava levando a um destino incerto. Mas por Cecília, ele estava disposto a suportar qualquer coisa. Ela o havia libertado, o havia tirado do abismo em que ele se encontrava, e ele sabia que não podia falhar com ela. Eles passaram dias escondidos nas montanhas, longe das autoridades, mas a vida deles estava cada vez mais difícil. A comida era escassa, e o frio cortante das noites de inverno fazia seus corpos estremecerem. Mas nada os fez desistir. Cada olhar trocado entre eles, cada gesto de apoio, os mantinha vivos. Eles sabiam que, juntos, poderiam enfrentar qualquer adversidade. Cecília começou a pensar em um plano. Ela sabia que, para eles conseguirem um futuro, precisavam encontrar um lugar seguro, um local onde pudessem começar de novo. Ela pensou em se esconder em alguma cidade distante, onde ninguém os conhecesse. Mas havia um problema. Renato ainda estava sendo procurado. Não poderia simplesmente se esconder, teria que ser mais estratégico. Depois de alguns dias de discussão com seus aliados, Cecília e Renato tomaram uma decisão arriscada. Eles iriam buscar refúgio em um vilarejo distante, onde um antigo amigo da família de Cecília morava. Esse homem, embora ligado a uma classe social superior, sempre foi gentil com ela, e ela acreditava que ele poderia ajudá-los. Mas essa decisão não vinha sem riscos. Eles sabiam que, se alguém soubesse de sua chegada, poderiam ser denunciados. O medo os acompanhava a cada passo. Chegaram ao vilarejo no final da tarde. O lugar era pequeno,
com casas de madeira e ruas de terra batida. As pessoas ali pareciam simples, com roupas humildes e rostos marcados pelo trabalho árduo. Cecília e Renato estavam sujos, cansados e desconfiados, mas a esperança de uma nova chance os fez seguir em frente. Ao chegarem à casa do amigo de Cecília, foram recebidos com cautela. O homem, chamado Vicente, estava ciente da situação, mas sabia que ajudá-los poderia significar a sua própria ruína. Ele os convidou para entrarem, mas os alertou de que, se alguém soubesse que estavam ali, as consequências seriam graves. Eles concordaram, e Vicente prometeu ajudá-los da melhor maneira possível. Nos dias seguintes, Cecília e Renato ficaram escondidos na casa de Vicente, aguardando o momento certo para sair. Eles estavam em uma situação precária, mas ainda assim tinham esperança. O amigo da família começou a ajudá-los a se esconder, fornecendo-lhes alimentos e roupas novas para que pudessem tentar uma nova identidade. Mas o medo de serem descobertos nunca os deixava em paz. Cecília, embora cansada, não parava de planejar. Ela sabia que não podiam ficar ali para sempre. Renato, por sua vez, tentava se manter forte, mas o peso da situação o fazia sentir-se cada vez mais fraco. O amor que ele sentia por Cecília era a única coisa que o mantinha de pé. Ele sabia que, sem ela, ele não teria força para seguir adiante. Em uma manhã sombria, Vicente chegou com notícias que mudariam tudo. O governo havia intensificado a busca por eles, e rumores de sua presença na cidade começaram a se espalhar. A situação estava ficando insustentável. Eles precisavam fugir novamente e rapidamente. Vicente avisou-os que, se quisessem sobreviver, deveriam deixar o vilarejo o mais rápido possível. A decisão foi tomada. Cecília e Renato, mais uma vez, estavam prestes a deixar para trás tudo o que conheciam em busca de um futuro incerto. Mas com o coração cheio de amor e a mente cheia de esperança, sabiam que, enquanto estivessem juntos, poderiam enfrentar qualquer coisa. Cecília e Renato estavam novamente em fuga. Com o aviso de Vicente sobre os rumores que se espalhavam, não havia mais tempo a perder. Eles precisavam sair do vilarejo antes que a situação se tornasse ainda mais perigosa. Os dois estavam acostumados com a tensão e a incerteza, mas agora, o peso da perseguição estava mais forte que nunca. A cada passo que davam, o medo de serem pegos os seguia como uma sombra, mas havia algo mais forte que o medo. O amor que compartilhavam os mantinha em movimento, em busca de um futuro, mesmo que incerto. Durante a noite, sob a escuridão que os envolvia, Cecília e Renato, junto com Vicente, seguiram pelas trilhas do campo, tentando se afastar o máximo possível da cidade. O vento frio cortava seus rostos, e o som de seus passos era abafado pela terra molhada. Eles sabiam que a cada movimento o risco de serem encontrados aumentava, mas estavam dispostos a tudo para garantir que a liberdade fosse possível. Enquanto caminhavam, Cecília não conseguia deixar de pensar no que estava deixando para trás. A vida que conhecia, sua família, a sociedade em que cresceu, tudo parecia ter se desfeito. Ela havia desafiado todas as normas e expectativas, mas sabia que não poderia voltar atrás. O amor por Renato havia tomado conta de seu coração de tal forma que ela não poderia mais viver sem ele. Ela sentia uma gratidão imensa por ele ter acreditado nela, por não ter desistido, mesmo quando tudo parecia perdido. Renato, por sua vez, se sentia dividido. Ele sabia o que havia perdido na guerra, a liberdade que lhe fora tirada, a família que não via há tanto tempo. Mas agora, com Cecília ao seu lado, ele se sentia mais vivo do que nunca. Ela era o seu porto seguro, a razão pela qual ele estava disposto a continuar lutando. Mas, ao mesmo tempo, ele sentia o peso da responsabilidade. Ele sabia que, se algo acontecesse com ela, seria sua culpa. O amor que ele sentia por ela era tão profundo que não conseguia imaginar a vida sem ela. Após horas de caminhada, eles finalmente chegaram a um pequeno ponto de descanso, uma cabana abandonada no meio do campo. Ali, Vicente sugeriu que descansassem antes de continuar. O cansaço estava pesado em seus corpos, mas não podiam se permitir parar por muito tempo. Eles tinham que continuar em movimento.
Cecília olhou para Renato, seus olhos cheios de preocupação. Ela queria que ele descansasse, mas sabia que eles estavam em uma situação crítica. O tempo estava contra eles. Ela pegou a mão dele e, com um sorriso fraco, disse que tudo ficaria bem. Ela acreditava nisso com todo o seu coração, mas a incerteza ainda pairava sobre eles. No interior da cabana, o frio era intenso, mas a proximidade de Renato trazia um calor reconfortante. Eles se sentaram no chão, encostados na parede de madeira, e começaram a conversar sobre os próximos passos. Eles sabiam que não podiam ficar ali muito tempo, mas o que mais os preocupava era o fato de não terem um plano claro. A única coisa que tinham era um ao outro e a esperança de que, juntos, poderiam superar qualquer obstáculo. Enquanto falavam sobre o futuro, uma estranha sensação tomou conta de Cecília. Ela olhou para fora da janela da cabana, mas não viu nada além da escuridão. No entanto, algo em seu interior lhe dizia que eles estavam sendo observados. Seu instinto estava alerta, e ela sabia que não podia ignorar aquela sensação. Sem perder tempo, ela se levantou e foi até a porta, olhando para o caminho que haviam percorrido. De repente, um som distante quebrou o silêncio da noite. Passos rápidos, quase imperceptíveis, se aproximavam. Cecília olhou para Renato com os olhos arregalados, e ele imediatamente entendeu o que estava acontecendo. Eles não estavam sozinhos. O perigo estava se aproximando. Vicente, que estava em um canto da cabana, rapidamente se levantou e começou a se preparar para a fuga. Ele sabia o que fazer. "Temos que sair agora", ele disse, sua voz grave. "Não temos tempo para perder. Eles estão vindo atrás de vocês." Cecília e Renato correram para a porta, mas antes que pudessem sair, o som dos passos se intensificou. A porta da cabana foi arrombada e uma figura apareceu na entrada. Era um soldado armado, com um olhar frio e impiedoso. Ele olhou para Cecília e Renato com desdém, reconhecendo-os imediatamente. "Vocês não têm mais para onde fugir", ele disse, a voz cheia de autoridade. Vicente, sem hesitar, se lançou sobre o soldado, tentando desarmá-lo. A luta foi intensa, mas o soldado era forte e determinado. Cecília e Renato estavam prestes a ser pegos, e por um momento, o desespero tomou conta de seus corações. Mas então, no último momento, algo incrível aconteceu. Vicente, com um movimento rápido e ágil, conseguiu desarmar o soldado, derrubando-o no chão. Ele estava ofegante, mas não havia tempo para celebrar. O perigo ainda estava presente. "Vamos, agora!" Vicente gritou, e eles correram pela porta, desaparecendo na escuridão da noite. O medo os acompanhou novamente, mas a determinação de Cecília e Renato era mais forte. Eles sabiam que, apesar de tudo, não poderiam parar. A vida deles estava em jogo, e a liberdade era o único objetivo. Eles tinham que continuar lutando, a cada passo, a cada movimento. Não havia mais tempo a perder. Cecília e Renato corriam sem parar pela escuridão, suas respirações ofegantes ecoando nas montanhas silenciosas. A fuga havia se tornado mais perigosa do que imaginavam, mas a cada passo dado, a esperança de um futuro livre parecia mais real. Vicente estava logo atrás, alertando-os sobre qualquer possível ameaça, sua expressão séria refletindo a gravidade da situação. Eles sabiam que, se não fossem rápidos, seriam caçados sem piedade. O silêncio da noite era quebrado apenas pelos sons de seus passos apressados e pela leve brisa que balançava as árvores ao redor. A floresta ao seu redor estava densa, as sombras das árvores criando um labirinto natural que dificultava a visão. Mas apesar da dificuldade, o amor que compartilhavam os mantinha fortes, era como um farol que os guiava em meio à escuridão. Cecília estava cansada, suas pernas queimavam de tanto correr, mas a determinação em seu coração a impulsionava para a frente. Ela sabia que havia apenas uma chance, e essa chance estava ao lado de Renato. O que mais a preocupava era a possibilidade de ele se machucar, de se perder durante a fuga. Ele havia sofrido tanto, e ela não podia suportar vê-lo sofrer novamente.
O medo a consumia, mas ela tentava escondê-lo, mantendo sua mente focada no que vinha pela frente. Renato, por sua vez, sentia uma mistura de alívio e medo. A cada passo que dava, sentia-se mais livre, mas sabia que o risco de serem pegos aumentava a cada momento. A guerra havia tirado tudo dele, mas agora, ao lado de Cecília, ele sentia que poderia ter algo de volta, algo que valesse a pena. No entanto, a luta estava longe de acabar. Eles ainda estavam sendo caçados, e o peso de saber que não tinham mais um lugar seguro para ir os deixava apreensivos. Após horas de corrida, eles chegaram a uma pequena clareira. A luz da lua iluminava o local, e por um breve momento a tensão parecia diminuir. Eles estavam fora de perigo imediato, mas não podiam relaxar. Vicente fez sinal para que parassem e se abaixassem, dando-lhes a ordem de permanecer em silêncio. Eles se agacharam na vegetação densa, aguardando, atentos a qualquer movimento. O som distante de cavalos e soldados os fazia permanecer em alerta total. Cecília olhou para Renato, seus olhos refletindo o medo e a esperança misturados. Ele, sem palavras, apertou a mão dela, um gesto simples, mas cheio de significado. Ele estava com ela, e isso era tudo o que importava. Mesmo que o mundo ao redor desmoronasse, enquanto estivessem juntos, poderiam superar qualquer coisa. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, Vicente se levantou lentamente e fez um sinal para que seguissem em frente. Eles sabiam que a próxima etapa da fuga seria ainda mais difícil. A cidade estava muito mais perto e, se não encontrassem um abrigo seguro, seriam capturados. Cecília e Renato seguiram Vicente pela floresta, cada passo mais silencioso que o anterior. O medo de serem detectados fazia seus corações baterem mais rápido. Eles estavam tão perto, mas ao mesmo tempo tão longe da segurança que tanto almejavam. As árvores ao redor pareciam se fechar sobre eles, tornando a jornada ainda mais angustiante. Vicente os conduziu até uma pequena caverna escondida, um local que ele usava como refúgio em tempos de necessidade. Era um lugar simples, mas seguro. O silêncio ao redor era reconfortante, mas Cecília e Renato sabiam que isso não duraria muito. Eles estavam no limite de suas forças, e a cada dia que passava, as chances de serem encontrados aumentavam. Eles tinham que ser rápidos. Dentro da caverna, eles se deitaram, tentando descansar, mas o sono parecia distante. O peso da situação os mantinha alerta. A cada som que ouviam, seus corpos se tensionavam. O medo os consumia, mas a presença de um ao outro os dava força. Nenhum deles queria admitir, mas no fundo, ambos sabiam que estavam vivendo os últimos dias de uma vida que nunca mais seria a mesma. Cecília, com os olhos fechados, tentou lembrar dos momentos felizes que havia vivido antes de tudo aquilo começar. Lembrou-se da família, dos dias tranquilos em que se preocupava apenas com os detalhes da vida cotidiana. Mas aqueles dias já haviam sido. Agora, ela tinha que lutar por sua vida, pela vida de Renato, e por um futuro que parecia cada vez mais distante. No entanto, o amor que sentia por ele era a chama que a mantinha viva, e ela não podia desistir. Renato, por outro lado, não conseguia parar de pensar no futuro. Ele não queria ser mais um prisioneiro, não queria mais ser parte da guerra que havia destruído sua vida. Ele queria viver, queria ter um futuro ao lado de Cecília. Mas para isso, eles precisavam escapar. Precisavam encontrar um novo caminho, um lugar onde pudessem ser livres para viver a vida que sempre sonharam. No silêncio da caverna, Vicente os observava, sabendo que a luta deles estava longe de terminar. Ele havia ajudado tantos antes, mas nada parecia mais importante do que proteger Cecília e Renato. O destino deles estava agora entrelaçado com o dele. Se eles falhassem, ele também falharia. Mas, ao olhar para eles, ele via algo que não via em outros fugitivos, algo que o fazia acreditar que talvez o impossível fosse possível. De repente, um som distante cortou a quietude da noite. Um cavalo relinchando. Um soldado estava próximo. Eles precisavam sair de lá rapidamente. A fuga, mais uma vez, começava. A noite continuava sombria e cheia de perigos.
O som dos cavalos se aproximando fez os corações de Cecília e Renato dispararem. Eles sabiam que a fuga não poderia mais esperar. O soldado estava muito perto, e se fossem encontrados ali, o destino deles seria selado. Vicente, com a experiência de quem já enfrentou muitos desafios, agiu rapidamente. Ele se levantou e, em um movimento rápido, indicou para que Cecília e Renato se preparassem para partir. Cecília, com o rosto pálido de medo, se levantou sem hesitar, enquanto Renato a olhava, sentindo a pressão aumentar. O tempo estava contra eles, e cada segundo parecia uma eternidade. Eles estavam prestes a começar mais uma corrida contra a morte, mas dessa vez sabiam que não podiam errar. Vicente os guiava pela escuridão da noite, em direção a uma nova área de refúgio que ele conhecia. O medo os acompanhava, mas havia algo mais forte que isso, a determinação de sobreviver e de lutar por um futuro juntos. O céu ainda estava coberto de nuvens, bloqueando as estrelas, e o único som que se ouvia era o som dos passos rápidos, o som da tensão crescente. Renato olhava para Cecília, tentando encontrar algum consolo, mas a realidade era dura. Ele sabia que a situação estava piorando, que cada vez mais estavam cercados. Mas a cada passo, seu amor por ela se tornava ainda mais forte. Ele sabia que não poderia falhar com ela, não enquanto ela acreditava nele. Quando chegaram a uma clareira, Vicente fez sinal para que parassem. Ele olhou para os dois, sua expressão grave, mas com uma leve esperança nos olhos. "Vamos descansar aqui por alguns minutos", disse ele, mas Cecília e Renato sabiam que o descanso seria breve. O perigo ainda estava lá fora, e a qualquer momento poderiam ser descobertos. Eles se sentaram na vegetação densa, os corpos cansados, mas suas mentes em constante alerta. O que mais os assustava não era o perigo físico, mas o fato de estarem sendo caçados por algo que não podiam controlar. Cecília, embora exausta, sentia um peso enorme no coração. Ela olhava para o futuro e não conseguia ver um caminho claro. Ela sabia que, se fossem encontrados, não teriam mais onde se esconder. Ela sentiu a pressão da decisão que havia tomado e, embora tivesse certeza de que amava Renato, não podia deixar de pensar na gravidade da situação. E ao olhar para ele, viu que ele também estava com os mesmos pensamentos, a mesma ansiedade. Eles estavam juntos, mas o futuro deles estava longe de ser certo. Renato, com a mão de Cecília em sua, tentou se concentrar no que podiam fazer a seguir. Ele sabia que a única coisa que os manteria vivos era a força do vínculo que haviam criado, a confiança mútua que os mantinha firmes. Mas ele também sabia que o futuro era incerto. Havia muito a perder. Tudo o que ele queria era encontrar um lugar onde pudessem começar de novo, onde pudessem viver sem medo. Mas isso parecia cada vez mais distante, como um sonho inalcançável. Após alguns minutos, Vicente se levantou, sinalizando que era hora de seguir em frente. Eles haviam descansado o suficiente para continuar, mas o medo ainda pairava sobre suas cabeças. Cecília, Renato e Vicente seguiram pelo caminho estreito da floresta, onde o silêncio da noite se tornou ainda mais profundo. O som dos passos era abafado pela densa vegetação, mas o medo estava presente em cada movimento. Cecília sabia que, a qualquer momento, poderiam ser surpreendidos. Quando chegaram a uma segunda clareira, Vicente fez um novo sinal para parar. Ele se abaixou, escutando atentamente. Cecília e Renato também fizeram silêncio, os olhos fixos nele, aguardando qualquer instrução. Eles sabiam que, por mais que tentassem se esconder, os soldados poderiam aparecer a qualquer momento. Mas naquele instante, algo parecia diferente. Não havia mais o som dos cavalos, nem dos soldados. O que quer que estivesse acontecendo, estava dando-lhes uma pequena chance de escapar. Vicente olhou para os dois e sussurrou: "Parece seguro, mas temos que ir rápido." Eles avançaram mais uma vez, sempre atentos ao som do vento que balançava as folhas ao redor, ao som dos próprios passos ecoando no silêncio da noite. A tensão era palpável, mas algo mais estava acontecendo. A cada passo, uma força invisível os empurrava para frente, a certeza de que, por mais difícil que fosse,
estavam fazendo o que era certo. Cecília e Renato, apesar do cansaço, se mantiveram firmes. O amor que compartilhavam os impulsionava a seguir em frente, mas o medo de serem pegos nunca os deixava. Eles sabiam que o que estavam fazendo era arriscado, mas não podiam voltar atrás. Eles estavam juntos e, por isso, qualquer coisa era possível. Vicente, sempre alerta, os conduziu até um pequeno ponto de parada, uma espécie de esconderijo que ele sabia que poderia ser seguro por um tempo. Eles se agacharam, observando a área ao redor. O que mais os assustava era a possibilidade de serem descobertos, e eles sabiam que, a qualquer momento, poderiam ter que fugir novamente. Mas, por enquanto, estavam em segurança. Cecília e Renato, exaustos, trocaram um olhar silencioso. Eles sabiam que a luta estava longe de terminar, mas o fato de estarem juntos, lutando pela mesma causa, dava-lhes forças para continuar. O amor deles era mais forte que qualquer obstáculo, mais forte que qualquer perseguição. Eles estavam determinados a vencer, não importava o que acontecesse. A noite passou lentamente, mas a esperança se renovava a cada hora. Eles estavam mais próximos de alcançar a liberdade, mais próximos de viver o amor que tanto desejavam. A única coisa que precisavam agora era manter-se juntos, lutar até o fim e esperar que, em algum momento, o destino fosse favorável a eles. A manhã começou a despontar tímida entre as árvores, uma luz suave se espalhando pela floresta. Cecília ainda estava acordada, seus olhos cansados, mas atentos, observando cada movimento à sua volta. A noite havia sido longa e cheia de tensão, mas agora, ao ver o sol nascer, uma pequena sensação de alívio a envolvia. Eles haviam passado por mais uma noite sem serem descobertos, mas sabiam que o perigo ainda estava muito presente. Renato estava deitado ao seu lado, seu sono profundo, mas os pesadelos o inquietavam. As lembranças da guerra, os gritos, a dor, ainda estavam frescas em sua mente. Ele havia vivido o inferno, mas o que mais temia agora era perder Cecília. Ela era a única razão pela qual ele estava lutando, mas o medo de ser capturado, de ser levado de volta para as correntes, o consumia por dentro. Cecília observava Renato com preocupação. Sabia o quanto ele estava sofrendo, mas também sabia que ele precisava de mais do que apenas proteção. Ele precisava de liberdade, de esperança, e ela estava disposta a fazer qualquer coisa para garantir isso. Mas o que ela não sabia era o quanto sua própria vida estava em risco. Se fossem capturados, ela também seria punida, e o amor que haviam construído poderia ser destruído para sempre. O dia avançava lentamente, e o grupo se preparava para seguir em frente. Vicente, sempre atento, começou a organizar a próxima etapa da jornada. Eles precisavam atravessar a floresta antes que os soldados se aproximassem ainda mais. E para isso, precisavam ser rápidos e silenciosos. Não havia espaço para falhas, e a pressão aumentava a cada minuto que passava. Antes de partirem, Cecília e Renato compartilharam um momento breve, mas significativo. Ela olhou para ele, seus olhos cheios de amor e medo, e ele a abraçou com força. Não havia palavras suficientes para expressar o que sentiam, mas o toque de suas mãos, a suavidade de seu olhar, dizia tudo o que precisavam saber. Eles estavam juntos, e isso os mantinha firmes, apesar das adversidades. A jornada os levou por uma trilha íngreme, onde o terreno rochoso dificultava os passos, mas a cada passo que davam, o peso da situação parecia diminuir. O som do vento, o canto dos pássaros e o farfalhar das folhas traziam um pequeno consolo, uma sensação de que, por um momento, o mundo lá fora poderia ser esquecido. Mas esse consolo durou pouco, pois ao longe, o som dos cavalos interrompeu a paz momentânea. Vicente parou abruptamente, fazendo sinal para que todos se agachassem e se escondessem atrás de um grande arbusto. Eles estavam à beira de um campo aberto e o risco de serem vistos era grande. Cecília e Renato, com o coração disparado, se esconderam o mais rápido que puderam, mas o som dos cavaleiros se aproximava com velocidade. Eles estavam perto, muito perto, e o pavor tomou conta de todos. Cecília sentiu seu peito apertar, o medo a paralisando por um instante. Renato,
Com os sentidos aguçados, observava cada movimento à sua volta, tentando encontrar uma saída. Mas o tempo estava se esgotando. A única esperança que restava era o movimento silencioso de Vicente, que com sua experiência os guiava mais uma vez pela escuridão, evitando o pior. O grupo ficou em silêncio absoluto, os corações batendo forte, até que os cavalos passaram, sem perceberem nada. O alívio foi imediato, mas, ao mesmo tempo, a sensação de que estavam sendo constantemente vigiados fez com que a tensão voltasse mais forte. Eles não podiam descansar, não podiam se dar ao luxo de parar. O caminho à frente era ainda mais perigoso. Quando o grupo finalmente conseguiu se mover novamente, Vicente os conduziu por um caminho alternativo, longe das trilhas mais utilizadas. As árvores densas e a vegetação alta os protegiam, mas também dificultavam o avanço. Eles precisavam de mais resistência e paciência, pois o terreno era traiçoeiro e cada passo tinha que ser cuidadosamente dado. Enquanto avançavam, Cecília refletia sobre tudo o que havia acontecido. Ela havia trocado sua vida de luxo, sua segurança, para viver em fuga. Cada momento era uma prova de sua coragem, mas também uma constante lembrança dos sacrifícios que fizera. Olhou para Renato, que caminhava à sua frente, e sentiu uma imensa gratidão por ele. Ele era sua rocha, sua razão de seguir em frente. Mas, ao mesmo tempo, uma pergunta pairava em sua mente. Até quando poderiam viver assim? Renato, por sua vez, não tinha respostas. Ele sabia que estava em uma luta pela sobrevivência, mas sua maior preocupação era Cecília. Ele não queria que ela fosse arrastada para esse mundo de dor e incerteza, mas o destino já estava selado para ambos. Eles estavam juntos nessa luta, e não havia como voltar atrás. O sol estava começando a se pôr quando Vicente fez sinal para que parassem novamente. Eles estavam em um ponto estratégico, um lugar onde poderiam descansar por algumas horas, mas precisavam estar prontos para seguir assim que o sol nascesse novamente. A noite seria fria e a segurança era relativa, mas por enquanto, a única coisa que podiam fazer era confiar uns nos outros. Cecília se deitou na grama, olhando para o céu estrelado. Sentiu o peso do dia, mas também uma sensação de paz que a envolvia. Renato se deitou ao seu lado, e ao pegar sua mão, ela sentiu que, por mais que o mundo estivesse contra eles, o amor deles era mais forte. Eles ainda tinham um ao outro, e isso os tornava invencíveis. Pelo menos, naquele momento, era o suficiente. Vicente se afastou um pouco, deixando os dois a sós, mas estava sempre atento a qualquer sinal de perigo. Cecília e Renato estavam exaustos, mas o descanso estava fora de questão. Eles precisavam estar preparados para a fuga que ainda os aguardava. E mais uma vez, o peso da incerteza tomou conta deles. O que o futuro reservava, não havia como saber. Mas, enquanto estivessem juntos, poderiam enfrentar qualquer obstáculo que surgisse em seu caminho. Eles sabiam que o amor que compartilhavam os tornava mais fortes, mais capazes de enfrentar o impossível. A única coisa que poderiam fazer agora era seguir em frente. A noite caiu silenciosa e a escuridão tomou conta da floresta, tornando cada sombra mais ameaçadora. Cecília e Renato estavam deitados em silêncio, mas o peso da jornada e do medo estava presente em cada respiração. O calor do corpo de Renato ao seu lado era reconfortante, mas também o fazia sentir uma tristeza profunda. Eles não podiam continuar fugindo para sempre, sabia disso. Mas enquanto estivessem juntos, o único pensamento que podia acalmar seu coração era que não iriam desistir. O céu estava coberto de nuvens, e o som do vento parecia sussurrar segredos de um futuro incerto. No entanto, havia algo de bonito naqueles momentos de paz. O fato de estarem vivos, apesar de todos os obstáculos, já era uma vitória. Eles não haviam sido capturados, não ainda. Isso era algo para se apegar, algo para alimentar sua coragem. O amor deles estava mais forte do que nunca, e isso lhes dava forças para seguir. Renato se mexeu, mas não queria acordar Cecília. Ele sabia que ela estava exausta, mais do que ele, mas também sabia que ambos precisavam descansar. O medo de serem pegos a qualquer momento os impedia de realmente relaxar.
As horas passavam lentamente, e a mente de Renato estava longe, lembrando-se das tantas batalhas que havia enfrentado, das dores da guerra, das perdas. Mas ele não podia pensar nisso agora. Ele estava em uma nova luta, e essa luta era por Cecília. A vida deles, sua liberdade, dependiam disso. Cecília acordou com o som de passos distantes. Seu corpo reagiu instintivamente, os músculos tensos. Ela olhou rapidamente para Renato, mas ele estava em silêncio, com os olhos ainda fechados, aparentemente dormindo. No entanto, ela sabia que, assim como ela, ele estava atento a cada movimento ao redor. A sensação de estar constantemente sendo observada, caçada, era aterrorizante, mas era a realidade em que viviam agora. O som dos passos se aproximava, e a tensão na caverna era palpável. Cecília colocou a mão sobre a boca de Renato, fazendo-lhe sinal para que permanecesse em silêncio. Eles não podiam correr o risco de serem ouvidos. O medo os consumia, mas a necessidade de sobreviver os mantinha alerta. O que mais os assustava era a possibilidade de serem descobertos exatamente naquele momento, quando já estavam tão próximos de encontrar um refúgio seguro. O som de cascos se fez mais claro à medida que os passos se aproximavam da clareira. Cecília e Renato se olharam, a comunicação entre eles sendo feita através dos olhos. Eles sabiam que não havia mais tempo para hesitar. Vicente estava sempre alerta, e com sua experiência, já havia dado a ordem para que todos ficassem em silêncio absoluto. Qualquer erro agora poderia ser fatal. Finalmente, o som dos cavalos se afastou, e o alívio foi imediato, mas breve. Eles sabiam que não podiam descansar por muito tempo. O destino estava cada vez mais próximo, mas a luta ainda não tinha fim. O que mais os angustiava era a sensação de que, apesar de estarem próximos da segurança, o perigo nunca os deixava de fato. Quando o silêncio foi restabelecido, Vicente fez um sinal para que todos se levantassem. Eles sabiam que a fuga não poderia parar. Eles ainda estavam em perigo, e a qualquer momento poderiam ser descobertos novamente. A floresta ao redor parecia fechada, as árvores altas e densas criavam uma prisão natural. Mas para eles era também um abrigo temporário, um lugar onde poderiam respirar, nem que fosse por um momento. Vicente, com sua experiência, guiava o grupo com precisão. Ele sabia onde ir, quais caminhos tomar para evitar os patrulheiros. A jornada parecia interminável e, apesar do cansaço, todos se mantinham firmes. A cada passo que davam, o peso das correntes que os perseguia parecia diminuir, mas a realidade da perseguição ainda estava muito próxima. Eles sabiam que a qualquer momento poderiam ser pegos, e quando isso acontecesse, não haveria mais volta. Cecília sentiu o corpo exausto, mas não podia se dar ao luxo de parar. Ela olhou para Renato mais uma vez, tentando encontrar um conforto em seus olhos. Ele a olhou de volta e, sem palavras, a apertou mais uma vez, em um gesto que dizia tudo o que não podia ser dito. Eles estavam juntos, e isso, por ora, era o suficiente para mantê-los em movimento. O tempo parecia se arrastar enquanto continuavam a jornada. A cada curva, a cada arbusto que passavam, o medo de serem descobertos aumentava. O som do vento, o farfalhar das folhas, tudo se misturava em um cenário de tensão crescente. Cecília e Renato seguiam, mas a cada passo o peso da situação se fazia mais claro. Eles não podiam mais voltar atrás. Vicente parou repentinamente, levantando a mão. Todos ficaram em silêncio, seus corações batendo forte no peito. O som de cascos ao longe, novamente. Eles estavam sendo seguidos, e isso significava que o perigo era real. Mas eles não tinham mais escolha a não ser seguir em frente, com a esperança de que a fuga ainda fosse possível. A floresta era o único abrigo que restava, e eles tinham que atravessá-la para chegar ao que restava de sua liberdade. A tensão aumentou à medida que os cascos se aproximavam, e Vicente, mais uma vez, fez um gesto para que se escondessem. Cecília e Renato, com a respiração contida, se abaixaram e se encolheram o máximo possível, tentando não fazer barulho. Cada movimento era um risco,
e o silêncio era agora seu maior aliado. Os cavalos passaram mais uma vez, mas o perigo continuava. Eles sabiam que a qualquer momento poderiam ser pegos e que o tempo estava se esgotando. A jornada parecia cada vez mais distante, mas enquanto estivessem juntos, havia uma chance de sobrevivência. Se esta história tocou o seu coração, deixe o seu like, se inscreva aqui em Dramas de Antigamente e conte nossos comentários qual nota essa história merece. Seu comentário é muito importante para nós. Muito obrigado por assistir e até a próxima história.